Shalom, eu sou o pastor Ronaldo aqui da comunidade Mishpahat Adonai e hoje tenho um estudo para ministrar de algo que fala muito das nossas vidas. Eu costumo ler a vida de Davi e a vida de Davi é muito edificante, porque Davi é um cidadão comum igual a nós. Aonde Davi errou, aonde Davi acertou, os conflitos, as lutas, as dificuldades que Davi tinha são todas as nossas. Só mudava o CPF. E ele tinha muitas dúvidas, muitos conflitos, muitos problemas. Então, quando nós lemos a vida de Davi, eu vejo um homem que praticava a palavra de Deus. Eu vejo um homem que se derramava na presença de Deus. Eu vejo um homem que errava e confessava seus pecados e se arrependia a tal ponto de que Deus o chamou de homem segundo o meu coração. Que lindo, né? Um elogio desse. Mas viver não é fácil. E não é fácil. E talvez nunca será fácil viver. Estar nessa terra, passar pelos desafios que nós temos, que nós vivemos. E quando eu leio o Salmo 139, para mim um dos mais belos, um dos mais profundos que Davi escreveu, um dos mais significativos, inclusive para os dias de hoje, nós vamos falar por quê, eu decidi procurar argumentos do Salmo 139 em Yeshua e nos discípulos. Será que tudo aquilo que ele falou, será que tudo aquilo que ele ministrou, que ele clamou, que ele exaltou ao Senhor, foi vivido, foi falado, foi estudado, foi ministrado, foi usado como argumento pelo nosso Messias? Então, eu encontrei paralelos muito bacanas, muito lindos, que eu quero compartilhar com vocês. Então, nós vamos fazendo uma leitura do Salmo 139, eu vou intercalar com textos da Brit Hadashah, do Novo Testamento, aonde aquele clamor, aquela oração de Davi, ela se aplica em determinadas situações aonde Yeshua usou. E começando então o Salmo 139, ele fala: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu sentar, o meu levantar, de longe entende o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Lembra de chamar, né? Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado é, não o posso atingir. Então, Yeshua estava num determinado momento onde havia um embate, um conflito, uma dificuldade, uma discussão, as pessoas querendo saber quem era o maior entre todos aqueles. Quem é o maior? Eu quero ser o maior. E ele diz, Jesus, Yeshua, percebendo o pensamento dos seus corações, esse que cerca tudo, que conhece tudo, que entende tudo, que antes da palavra sair da nossa boca ele já conhece. Percebendo o pensamento dos seus corações, tomou uma criança, pô-la junto de si e disse-lhe: qualquer que receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que me receber a mim, recebe aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós, de todos, é o menor, esse é grande. Quando a gente entende que esse Deus poderoso nos sonda, nos conhece, nos guarda, percebe, perscruta todo o nosso interior, o que eu quero fazer? Eu quero imitá-lo. E para imitá-lo eu tenho que fazer o quê? Ser grande? Ser servo. Ser como criança. E quando ele fala ser como criança, o restante do salmo vai ser muito significativo nesse sentido. Olha que lindo. Davi fala ainda nesse trecho, esse é um pensamento muito elevado. O pensamento de Deus é muito elevado. E o que ele nos ensina a fazer? Servir, sermos o menor. Então ele continua, Salmo 139 a partir do 7 agora. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Será que Davi estava tendo assim uns momentos de querer? Tem um salmo que ele fala, quisera eu ter asas para ir para longe, sumir. E ele diz, para onde eu me irei? Para onde eu fugirei do teu espírito, da tua presença?
Se eu subir ao céu, ali tu estás. Se eu fizer no Seol, no Sheol, no inferno, a minha cama, eis ali tu estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ali ainda a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se eu disser, me ocultem as trevas e torne-se a noite em luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas noite resplandece como dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. O nosso Deus, ele é pleno, soberano. Ele não é luz e ele não é trevas, ele é Deus. Ele está em todos os lugares porque ele fez tudo e nada foge do seu encontro. Nada foge do seu conhecimento. Ah, mas Deus não vai ao inferno. Não, Deus fez o inferno. Deus fez os demônios. Deus fez o mundo. Deus fez tudo. Ele é soberano. Ele está acima da criação de todas as coisas. Então, quando Davi fala, para onde eu vou de ti? Para onde, irmão, que você acha que a gente vai fugir de Deus? Para onde nós iremos? E houve um determinado momento, novamente em conflitos. Queridos, Yeshua resolvia conflitos. Sabe qual é a maior característica de um líder? Um grande líder? Resolver problemas que não criou. E Jesus e Yeshua, ele resolvia os problemas de todos, aqueles que se achegavam a ele. Então, em João 6:60, após um debate, após uma ministração muito dura que Yeshua havia feito, após ele ter falado coisas de um nível elevado demais, como Davi havia falado, ele tinha acabado de falar, aquele que não comer do meu sangue, não beber da minha carne, aquele que não levar a sua cruz, ele tinha ministrado algo muito profundo, onde somente aqueles que estavam com o coração dispostos a entendê-lo, entenderiam. E então acontece o seguinte, depois que ouviram estas coisas, muitos discípulos de Yeshua disseram, esse modo seu de falar é duro demais. Pensa, virar para Yeshua e falar assim, o senhor é muito duro. É muita soberba, né? Quem pode continuar ouvindo isso? Yeshua sabia que os seus discípulos o estavam criticando por aquilo que ele tinha dito. E então lhes perguntou, escandaliza isso vocês? Imaginem então se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde antes estava, e realmente isso aconteceu. E quem estava com ele? Alguns destes. Imaginem vocês verem o Filho do Homem voltar para onde estavam. O Espírito é que dá a vida. A carne nada serve. Não serve para nada. Satisfazer os desejos da carne não serve para nada. Não que nós não venhamos a ter uma vida boa e agradável na carne, mas viver em Espírito é o que importa. As palavras que eu disse a vocês são Espírito e vida, mas entre vocês há alguns que não acreditam. Yeshua sabia desde o começo quais eram entre aqueles que não acreditavam e também sabia quem seria o traidor, o Yehudá, o Judas. E acrescentou, e é por isso que eu disse, ninguém pode vir a mim se isso não for concedido pelo Pai. Se nós estamos aqui, o Pai está nos concedendo ir ao Filho. A partir deste momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Yeshua. Então, Yeshua disse aos 12, vocês também não querem ir embora? Vocês acham que Yeshua era só aquele amor, assim, o tempo inteiro? Não, ele corrigia, como fez conosco aqui agora. Ele corrigia. Ele queria que aqueles discípulos estivessem com ele por verdadeiro amor. E não por causa de pão, como muitos foram lá por causa de pão. Não por causa de milagres, não por causa de qualquer outra coisa. Então ele vira para os discípulos e fala, vocês também não querem ir embora? Vocês suportariam, vou trazer para um nível aqui bem, vocês suportariam se, por algum motivo, por exemplo, alguém tivesse que ir embora daqui e brigasse comigo. E eu virasse para vocês aqui de microfone e falasse, quem quer ir embora, vai. Como que vocês iam receber isso no coração de vocês? Uns iam ficar, e às vezes outros iam falar, quer saber? É a oportunidade que eu estava esperando mesmo para ir embora. Já que abriu a porteira, então estou indo. E Yeshua fala, não façam isso, irmãos. Vamos orar, vamos conversar, viu? Me perdoe. E ele fala, vocês também não querem ir embora? E o Simão Pedro,
respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Agora nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. E o salmista fala: para onde eu vou me esconder de ti? Que lugar que eu vou? Eu ouço às vezes vocês falarem aqui, quanto tempo eu perdi? Onde que eu estava? Que eu não lia essa palavra dessa forma, que eu não vivia essa intensidade, que eu não via os milagres de Deus, que eu não sentia a sua presença. Quão distante eu estava em religiões, em coisas aí, andando, vagando. E hoje a gente está diante do Senhor, mas Ele fala: você vai embora? O que te pode fazer ir embora da presença dEle? Vai ler o Salmo 139, 7 a 12. Para onde irei do teu espírito? Salmo 139, do 13 aos 16, diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Tecer, de tecelagem, como fazendo um crochê, um bordado conosco, no ventre da mãe. Olha que maravilhoso isso. Colocando ali o D, o N e o A, e costurando ali, colocando as cadeias. E vocês já viram nas cadeias do DNA que as pontes contando mostram o número do nome de Deus, do nome do Eterno? 5, 10, 5, 6, 5. A ponte do DNA ela é todinha com o nome de Deus. 10, 5, 6, 5, mostrado pela ciência. O nome Yud, Rei, Vav, Rei, o nome do Eterno, está dentro de nós. Porque Ele nos teceu, Ele nos costurou, Ele nos formou no ventre da nossa mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As obras tuas são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado, entretecido, como que nas profundezas da terra, como uma semente brotando. Os teus olhos me viram como substância ainda informe, e durante anos eu fiquei intrigado com substância ainda informe. Eu então imaginava um espermatozoide, um óvulo, e essa palavra substância informe, que foi traduzida na maior parte das Bíblias, é golem. Golem no hebraico é feto, embrião. Então aonde começa a vida? Na fecundação. Ali Deus já via, Deus já selecionou, Deus já via a vida. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ele conhece a nossa vida inteira. O dia do nosso nascimento, o dia da nossa morte. E aí você pode me perguntar, então não adianta fazer nada. Está tudo escrito e determinado? Não. Ele escreveu os nossos dias com pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e esperança. Mas ele nos deu a autonomia de gerenciar a nossa vida, para poder cumprir o propósito dele ou não. Ele não nos amarrou numa árvore e fala, faça isso. Só isso. Ele falou, faça. Ele deu para Adão e Eva um jardim enorme inteiro e falou, façam tudo. E o que eles não fizeram? Eles deixaram de fazer o tudo para fazer uma coisa, que era o que os faria perder o tudo. Então Davi fala, tu me formaste, tu me conheces, tu me conheceste desde o ventre da minha mãe, em tudo ali entretecido, pequeno. E em Hebreus 4 vai falar de um Deus que envia seu filho para cuidar de cada detalhe. E ele fala, não há, Hebreus 4:13, não há criatura alguma encoberta diante dele. Nada que existe Deus não sabe, não conhece e não fez com cuidado. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nada é oculto. Nada dentro de um quarto, nada dentro de um carro, nada dentro do seu pensamento, do meu coração. Nada é oculto diante de Deus, porque Ele nos formou. Se Deus não nos tivesse formado da forma como Davi fala, Ele não teria acesso a tudo que Ele tem. Ele não conheceria cada pensamento nosso. Ele não conheceria as profundezas da nossa adoração. Ele não conheceria cada coração que estava aqui hoje, aos quais Ele chamou atenção por não estar entregando o melhor. E como foi dito, Ele volta para poder olhar, para poder sondar o coração. Ele nos conhece. Mas vamos lá. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Yeshua, Filho de Deus,
que entrou nos céus. Retenhamos firme a nossa confissão, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente recebeu de Deus. Manter firme a confissão, de não ter vergonha, de falar para os seus clientes: estou entrando aqui no meu momento de adoração. Quer me encontrar nesse horário? Eu estou nesse endereço. Você não ter vergonha, manter a sua confissão de você ser, de você viver e não ser simplesmente. Aliás, de você não simplesmente dizer que é, mas que as pessoas olhem para você e falem: tem uma coisa diferente em você. O que é isso? Aí você pode falar: vamos ler o Salmo 139 que eu vou te contar porque eu sou assim, que eu descobri que Deus me fez. Esse Messias, que é a sabedoria de Deus, que me formou junto ao Pai, ele é hoje o meu intercessor entre mim, entre eu e Deus. Por isso que eu sou assim. Retenhamos firme a nossa confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, que não olhe para nós e veja que nós somos um vermezinho pequenininho, que nós não somos quase nada, mas ele se compadece das nossas fraquezas. Porém, nós temos um sumo sacerdote que, assim como nós, foi em tudo tentado, mas viveu sem pecado. Então, às vezes as pessoas falam: é impossível não pecar. Não, não é impossível não pecar. Porque veio um na terra, filho de Deus como nós somos, com tudo disponível como nós temos, e não pecou. Ah, mas ele era Deus. Mas enquanto ele estava como ser humano, ele abriu mão de tudo aquilo que era acima do natural para poder trazer para nós o exemplo de que nós temos acesso a tudo aquilo que é sobrenatural para ser usado na terra, para não pecarmos. Vocês já viram um desenho, uma charge de Moisés pescando com Arão? Tá Moisés pescando e ele abre o mar, ele abre o rio de Arão assim, para Arão não pescar. Já viram isso? É uma charge. Moisés pescando, aí ele olha para Arão e abre o rio para Arão não pescar, né? Fazendo piada com o poder que Arão tinha. Não era isso. Arão, o Moisés, ele abriu o mar pelo poder de Deus. Hoje nós podemos fazer isso? Plenamente. Plenamente. Nós podemos andar sobre as águas? Plenamente. Às vezes a gente sofre um pouco, como aconteceu comigo e a Cecília lá, afogados no mar de Natal. Eu consegui sair e eu ouvi a Cecília clamando e a onda afundando, jogando ela para cima e ela caindo em cima da Recife na pedra, na minha frente. Eu vi. Ele em tudo foi tentado sem pecado. Acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, ao trono da presença de Deus, daquilo que a gente não merece, para que recebamos misericórdia e achemos a graça, a fim de sermos socorridos no tempo oportuno, quando for preciso. Deus vai nos socorrer. Por quê? Porque Ele nos conhece desde feto, desde embrião, desde um espermatozoide, desde um óvulo. Ele conhece nosso nome e nosso sobrenome. Ele é maravilhoso. Vamos adiante? Porque tudo se casa. Quando eu falo de que Deus forma do interior e escreve todas as coisas, Ele escreve sobre a nossa vida também as nossas dores, as nossas lutas, as nossas dificuldades. E Ele sabe de tudo aquilo que nós vamos passar. Inclusive, eu já respondi adiante o que Ele faz. Mas em João 16, 19, acontece, mais uma vez, no meio de uma intriga que as pessoas queriam fazer contra Ele, que Ele diz assim: percebendo Yeshua que o queriam interrogar, disse-lhes: indagais entre vós acerca do que eu disse. E o que foi que ele disse? Um pouco e não me vereis, e um pouco outra vez e vocês me verão, ver-me-eis. Ele fala: eu estou aqui hoje e eu estou falando para vocês, daqui um pouco vocês não vão me ver mais. Isso está intrigando vocês? Em verdade vos digo que vocês chorarão e vos lamentarão, porém o mundo se alegrará. Vós estáis tristes, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, muita dor. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não lembra da aflição pela alegria de haver nascido um homem ao mundo.
Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas eu vos tornarei a ver, e a alegrar-se-vos-á o vosso coração, e a vossa alegria ninguém a tirará. Aí, então, esse é o texto que vai fazer link com Deus me teceu no ventre da minha mãe. Da mesma forma que uma mulher que está para dar à luz, ela sente dor, mas quando nasce a criança, pelo processo que Deus faz, ela para aquela dor, ele faz um comparativo que hoje nós nos entristecemos, e deveríamos nos entristecer, porque nós não estamos no reino milenar. Nós não estamos no reino pleno de Yeshua aqui na Terra. A gente ainda está vivendo um mundo complicado, um reino das trevas. Então ele fala, eu vou para o Pai, eu vou enviar o Consolador, vocês vão passar por tribulações, vocês vão passar dificuldades, mas eu vou voltar. Hoje foi dito isso aqui, eu vou voltar. Então hoje vocês estão tristes e o mundo está achando ótimo, né? O mundo está tomado aí, façam o que quiseres. O ditado do mundo, faça o que tu queres. Deus não se importa com nada. Deus quer cuidar da sua espiritualidade. Deus quer saber se você está bem. Não é esse o propósito. O mundo está alegre, mas vai chegar uma hora aonde o mundo há de se entristecer, porque o mundo vai ser restaurado diante de Deus. E não vai ser tão esperado quanto se gostaria. Mas a vossa alegria ninguém vai tirar. Enfim, Salmo 139, 17. Quão valiosos são para mim os teus pensamentos e quão vastos. Se eu pretendesse contá-los, eu perceberia que seriam muito mais numerosos do que os grãos da areia. Pois mesmo ao terminar, o Senhor continuaria a estar comigo, ó Eterno. Ainda que nós pudéssemos contar todos os pensamentos de Deus, seria impossível. E ainda que conseguíssemos, o Senhor ainda estaria ao nosso lado. E aí, então, o texto que casa com isso é o texto que fala do sumo sacerdote, que eu já li. Ele é o sumo sacerdote que está diante do Pai e que está ao nosso lado para sempre. É ele que volta. Então, quando a gente tenta alcançar os pensamentos de Deus, a gente fala, Senhor, parece tão longe, tão imenso. E ele fala, eu sou o sumo sacerdote que estou ao teu lado, para estar respondendo e cuidando de todas as coisas. Salmo 139, 19 a 22, é onde ele finaliza, falando de algo que muitas vezes nós temos vontade de fazer. Ah, meu Deus, se matasse o injusto, se os assassinos se apartassem de mim. Ao mesmo tempo que ele faz um clamor para a sua própria vida, ele diz, estes falam de ti com ironia, em vão se rebelam contra ti. Então ele diz de pessoas que estão ao redor dele que odeiam a Deus, não simplesmente por odiar a si próprio. Que me odeiem, que o mundo me odeie, mas que me odeie porque eu sirvo a Deus. Como odiaram Daniel, jogaram ele na cova dos leões, lançaram ele na fornalha, e Deus o guardou. O odiaram porque ele amava a Deus. Não odiaria eu aqueles que te odeiam? Não detestaria eu aqueles que se rebelam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável. Eu os tenho por meus inimigos. Aqui eu não estou falando de evangelismo, de amor por aqueles que são perdidos. Eu estou falando daqueles que odeiam a Deus. E aqueles que odeiam a Deus são nossos inimigos, tanto físicos quanto espirituais. E aí então, em João 16, Yeshua traz um alerta de algo que aconteceu com os discípulos e quiçá acontecerá conosco. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Olha o zelo dele para conosco. Não se escandalizem. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Ainda mais, vem a hora em que qualquer um que vos matar julgará estar a prestar um serviço a Deus. E isso já aconteceu. Quando foi holocausto e inquisição no meio dos judeus, né, principalmente na Inquisição, eles levantavam uma cruz com um cordeiro e falavam, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estamos prestando um serviço para Deus. O Hitler disse isso. Estou prestando um favor para Deus de exterminar o pecado. E isso vos farão, porque não conhecem ao Pai e nem a mim. Todavia, digo-vos a verdade. Convém que eu vá, pois se eu não for, o Consolador, o Ajudador, não virá a nós. Mas se eu for, o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Do pecado, porque não creem em mim. Todos aqui creem no Senhor, porque o Espírito de Deus é aquele que convence. E Yeshua diz, aquele que crê, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e aí tudo isso se cumpre. Ele vai ao Pai, e aí começa todo o processo do julgamento do mundo. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, ou seja, nós não temos que temer o mal, porque todo o mal já está com seus dias contados. Já há o julgamento preparado para o mal. Precisamos clamar para Deus matar os inimigos? Já está tudo determinado pelo Senhor, nesse sentido. O que a gente precisa é se firmar nele. E um pouquinho adiante, em João, eu finalizo com esse verso, João 16:33, que diz, o próprio Yeshua fala, eu vos tenho dito essas coisas, para que em mim tenhais shalom. Eu estou falando dessas coisas ruins, difíceis que podem acontecer, para que vocês tenham plenitude de sossego, de tranquilidade, de descanso, de provisão, shalom. Ai, que paz que eu estou sentindo. É que a gente seja pleno nele. E o que é lindo é que ele não oculta nada. A gente abre a Bíblia e vê a Bíblia falando de todos os assuntos com detalhes. E ele diz, eu estou falando isso para vocês não se escandalizarem, eu estou falando isso para que vocês tenham paz, porque no mundo vocês vão ter tribulações, aflições. Mas mantenham o ânimo, mantenham-se firmes, mantenham-se na presença do Senhor, mantenham-se amando uns aos outros, mantenham-se celebrando as festas, mantenham-se guardando os mandamentos, mantenham-se sem desanimar, mantenham-se sem parar de congregar, mantenham-se louvando a Deus o tempo inteiro, mantenham-se parando de julgar as pessoas, ajudando uns aos outros, mantenham-se. Porque eu venci o mundo. Ele já venceu todas as coisas. E essa tribulação que a gente tem, ela é leve e momentânea. E nós vamos passar por isso e estaremos eternamente com o Senhor. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor nos deu a tua Torá, a tua instrução, nos deu os teus profetas escritos, nos deu textos profundos, proféticos, históricos, nos deu uma nova aliança através de Yeshua, onde a nossa mente, o nosso coração ficou aberta para receber as tuas leis. E o Senhor nos deu uma promessa de eternidade, que se cumpre em nós a cada dia. E eu quero, Deus, clamar sobre essa comunidade, sobre as pessoas que ouvirem esse estudo. Tenham bom ânimo, porque nós vamos passar por coisas fortalecidos no Senhor. E o que nós já estamos passando, fortalecidos no Senhor. E aquilo que já passamos no Senhor, servirão para nos edificar, porque dias melhores virão, e nós cremos. Nós não queremos ter, Deus, uma expectativa humana. Nós queremos ter uma esperança eterna. E confiamos no Senhor. Te agradecemos em nome de Yeshua. Amém, amém, amém.